A aposentadoria é um dos temas que mais gera ansiedade e debates no mundo financeiro. Todo mundo tem uma opinião. O vizinho que acha que você precisa de uma casa na praia, o amigo que sugere investir tudo em ações, ou mesmo especialistas que afirmam que existe um número mágico que garante conforto. Recentemente, a gigante financeira Charles Schwab publicou um estudo que chamou bastante atenção ao afirmar que a maioria dos americanos acredita precisar de 1,8 milhão de dólares para se aposentar de forma confortável. Esse número é realmente impressionante e fácil de memorizar, mas será que faz sentido para todos? A verdade é que não existe um valor único que funcione para todo mundo. A quantidade de dinheiro necessária depende de fatores extremamente pessoais, como o estilo de vida que você deseja manter, suas despesas atuais e futuras, fontes adicionais de renda, taxa de retirada segura, prioridades pessoais e familiares. Neste vídeo, vamos explorar passo a passo como calcular quanto você realmente precisa para se aposentar, sem se basear em números genéricos e com uma abordagem prática e realista. Vamos mostrar como você pode mapear seus gastos reais, entender a famosa regra dos 4% e como ela pode ser ajustada para 4,7%. Avaliar outras fontes de renda como pensões, previdência social e renda passiva. Planejar uma aposentadoria antecipada. Evitar erros comuns que fazem muitas pessoas acreditarem que precisam de muito mais do que realmente precisam. Ao longo deste vídeo, você verá que a aposentadoria não é sobre atingir um número mágico, mas sim sobre planejar estrategicamente, compreender seus hábitos de consumo e ajustar sua vida financeira de acordo com suas prioridades. Se você quer aprender a se aposentar com segurança, liberdade financeira e sem medo de não ter dinheiro suficiente, este vídeo é para você. Então prepare-se. Vamos desmontar o mito dos 1,8 milhão e mostrar que, com planejamento inteligente, você pode se aposentar de forma confortável, mesmo sem atingir esse número astronômico. O primeiro passo para planejar sua aposentadoria é entender quanto você realmente gastará por ano. Diferente do que muitos acreditam, o valor necessário não depende de um número mágico, como os 1,8 milhão de dólares mencionados no estudo da Charles Schwab. O que determina o conforto financeiro é quanto você precisará gastar anualmente considerando estilo de vida, saúde, lazer e prioridades pessoais. Gastos reais versus regras generalizadas. Muitas pessoas usam a famosa regra dos 80%, que sugere gastar 80% do salário pré-aposentadoria. Por exemplo, se você ganha 100 mil dólares por ano, a regra sugere gastar 80 mil na aposentadoria. Porém, essa abordagem ignora diferenças individuais. Alguns custos diminuem, como transporte, alimentação fora de casa e vestuário. Alguns aumentam, especialmente saúde, medicamentos e seguro. Outros podem ser substituídos por novos interesses, hobbies ou viagens. Exemplo real. Imagine um casal que atualmente gasta 120 mil dólares por ano, sendo 50 mil em moradia, 20 mil em alimentação, 10 mil em lazer, 15 mil em transporte, 25 mil em outras despesas diversas. Ao vender a casa e mudar para um apartamento menor, reduzindo despesas fixas, o gasto com moradia cai para 25 mil dólares anuais. Ajustando hábitos de lazer e transporte, os gastos anuais caem para 70 mil dólares, bem abaixo dos 96 mil sugeridos pela regra dos 80%. Média versus mediana. O estudo da Charles Schwab utiliza médias, mas na prática a mediana é muito menor, refletindo melhor a realidade da maioria. Entre 65 e 74 anos, saldo mediano, 200 mil dólares, 75 anos ou mais, saldo mediano, 130 mil dólares. Mesmo assim, 82% dos aposentados relatam estar financeiramente confortáveis, provando que é possível se aposentar sem precisar de milhões de dólares acumulados. Margem para imprevistos. Planejar apenas com médias pode ser arriscado. É fundamental incluir uma margem de 10 a 20% para despesas inesperadas, como problemas de saúde não cobertos por seguros, reparos em casa ou carro, apoio financeiro a familiares, inflação ou aumento gradual do custo de vida. Exemplo prático. Se você planeja gastar 40 mil por ano, incluir 15% de margem aumenta o valor para 46 mil anuais. Esse cuidado garante que você mantenha o padrão de vida planejado, mesmo diante de imprevistos. O papel das prioridades pessoais. Seu estilo de vida desejado muda radicalmente o valor necessário. A aposentadoria econômica e simples, patrimônio menor,
Aposentadoria luxuosa, com viagens e lazer constante. Patrimônio maior. Aposentadoria mista, combinando renda passiva e trabalho parcial. Valor intermediário. Portanto, é essencial mapear detalhadamente todos os gastos esperados e desejados, incluindo extras e contingências, para definir uma base sólida para o planejamento financeiro. Exercício prático para entender gastos reais. Para colocar isso em prática, liste todas as despesas mensais atuais. Ajuste para despesas que irão diminuir ou aumentar na aposentadoria. Inclua margem de segurança de 10-20%. Some os valores anuais para definir o gasto-alvo. Revise o gasto desejado a cada ano, ajustando para a inflação e mudanças de estilo de vida. Ao fazer isso, você terá uma visão realista e detalhada de quanto precisa por ano, eliminando o mito do 1,8 milhão e permitindo planejar uma aposentadoria confortável de forma personalizada. Depois de entender quanto você realmente gastará por ano, o próximo passo é calcular quanto do seu patrimônio você pode retirar com segurança durante a aposentadoria. Essa é a essência da famosa regra dos 4%, criada por William Bengen nos anos 90. 1. Entendendo a regra dos 4%. A regra dos 4% sugere que você pode retirar 4% do total acumulado no primeiro ano de aposentadoria e, nos anos seguintes, ajustar o valor para a inflação. Essa abordagem foi baseada em 30 anos de aposentadoria, considerando um portfólio de ações e títulos diversificados. Exemplo prático. Patrimônio acumulado. $1 milhão. Retirada inicial, 4%. $40 mil por ano. Ajuste anual, conforme inflação. A regra garante baixa probabilidade de esgotar o patrimônio mesmo após 3 décadas. 2. Por que 4% pode ser conservador? Estudos recentes de Bengen e de outros planejadores mostram que, com portfólios mais diversificados, a taxa segura pode ser maior, chegando a 4,5% ou 4,7%. Isso significa que você pode precisar menos dinheiro acumulado para gerar a mesma renda anual. Exemplo comparativo. Gastos anuais desejados. $40 mil. Taxa de retirada 4%. Patrimônio necessário, 1 milhão. Taxa de retirada 4,7%. Patrimônio necessário, 851 mil. Diferença, quase $150 mil, apenas ajustando a taxa de retirada. 3. A importância da diversificação do portfólio. A segurança da taxa de retirada depende da diversificação dos investimentos. Bengen iniciou com 2 ativos, títulos do Tesouro Americano de médio prazo, ações grandes, large cap, do CME. Hoje ele inclui ações de empresas pequenas e microcaps, fundos imobiliários, caixa. Essa diversificação permite maior flexibilidade e segurança, suportando uma taxa de retirada de 4,7% sem risco elevado de esgotar o patrimônio. 4. Riscos e limites da regra. Apesar de aumentar a taxa de retirada ser atraente, existem riscos. Quanto maior a retirada, maior a chance de esgotar o patrimônio. Mercados voláteis podem reduzir rendimentos, inflação inesperada pode corroer poder de compra, gastos de saúde podem ser superiores ao planejado. Portanto, mesmo usando 4,7%, é crucial monitorar periodicamente o portfólio e ajustar retiradas conforme necessário. 5. Aplicando na prática. Para alguém que deseja gastar $50 mil por ano, a 4% precisa de $1,25 milhão. A 4,7% precisa de aproximadamente $1,06 milhão. Se houver outras fontes de renda, como previdência ou dividendos, o valor necessário do patrimônio pode ser ainda menor. Depois de definir os gastos anuais e entender quanto você pode retirar do seu patrimônio, é essencial lembrar que seu patrimônio não é a única fonte de renda na aposentadoria. Muitas pessoas acreditam que precisam acumular milhões de dólares, mas outras fontes de renda podem reduzir significativamente a necessidade de poupança. 1. Previdência social e pensões. A previdência social ou pensões fornecem renda garantida, reduzindo a necessidade de retirar grandes quantias do patrimônio acumulado. Exemplo prático nos Estados Unidos. Pagamento médio de previdência social em 2024. $1.800 mês, $21.600 ano. Se seus gastos anuais planejados forem 40 mil, mais da metade já está coberta sem tocar no patrimônio. No Brasil, aposentados com INSS ou previdência privada podem ter uma situação semelhante. Por exemplo, INSS médio, R$ 2.500, mês, R$ 30 mil, ano. Se seus gastos anuais planejados forem R$ 50 mil, você precisa retirar apenas R$ 20 mil do seu patrimônio. 2.
Dividendos e renda passiva. Investimentos em ações que pagam dividendos. Fundos imobiliários ou outros ativos que geram renda passiva permitem receber dinheiro regularmente sem vender o patrimônio principal. Exemplo prático. Investimento em dividendos. $200 mil a 5% ao ano. $10 mil ano. Se você precisa de $40 mil por ano, o patrimônio necessário cai de 851 mil para 841 mil, sem contar outros ajustes. 3. Trabalho parcial ou freelance. Muitos aposentados escolhem trabalhar parcialmente ou fazer freelances, seja por prazer, ocupação mental ou renda extra. Exemplo: trabalho parcial, $8 mil ano. Renda necessária do patrimônio cai de 40 mil para 32 mil ano. Isso permite reduzir o patrimônio necessário e aumenta a segurança financeira, já que não é preciso retirar grandes quantias em períodos de baixa do mercado. 4. Aluguéis e renda imobiliária. Investimentos em imóveis para aluguel podem gerar retorno anual de 5 a 7%, criando mais fluxo de caixa para cobrir despesas. Exemplo prático: imóvel de $200 mil alugado a 6% ao ano, $12 mil ano. Se você precisa de $40 mil anuais, seu patrimônio precisa gerar apenas $28 mil, reduzindo a necessidade de acumular grandes valores. 5. Estratégia combinada. Quando combinamos todas essas fontes, gastos anuais planejados, $50 mil, previdência, $22 mil, dividendos, $10 mil, trabalho parcial, $8 mil, aluguel, $5 mil, necessidade de retirada do patrimônio, apenas $5 mil, o que significa que seu patrimônio necessário é muito menor do que 1 milhão. Esse bloco deixa claro que planejamento inteligente envolve mais do que acumular milhões. A chave está em diversificar fontes de renda, utilizar retiradas seguras e combinar ativos que gerem fluxo de caixa constante. Para muitas pessoas, a aposentadoria tradicional aos 60 ou 65 anos pode parecer distante. Mas a aposentadoria antecipada é possível quando se combina poupança agressiva, investimentos inteligentes e planejamento estratégico. Neste bloco, vamos explorar como alcançar a liberdade financeira mais cedo. 1. A lógica da aposentadoria antecipada. Quanto mais cedo você deseja se aposentar, mais anos precisará viver com suas economias, o que exige planejamento mais rigoroso. Mas, por outro lado, quanto mais cedo você começar a poupar e investir, mais tempo seu dinheiro terá para crescer devido aos juros compostos. Exemplo prático. Renda anual, $75 mil. Taxa de poupança, 70%. Patrimônio inicial, 0. Tempo estimado para a aposentadoria, pouco mais de 7 anos. Se a taxa de poupança cair para 50%, o mesmo indivíduo precisaria de 12 anos. E com apenas 20%, o tempo se estende para quase 27 anos. 2. Ferramentas para calcular a aposentadoria antecipada. Existem calculadoras financeiras como a Net Worth Calculator, que ajudam a projetar saldo atual, taxa de poupança, rendimento médio anual dos investimentos, tempo necessário para atingir independência financeira. Essas ferramentas permitem visualizar claramente o impacto de cada decisão financeira, motivando ajustes de hábitos e escolhas de investimentos. 3. Estratégias de poupança agressiva. Para quem busca a aposentadoria antecipada, algumas práticas são essenciais. Reduzir despesas drasticamente. Morar em um local mais barato, reduzir consumo supérfluo, evitar dívidas caras, aumentar renda, trabalhos extras, freelances, investimentos que gerem dividendos. Investir de forma inteligente, priorizar ações, fundos imobiliários, ETFs diversificados e outros ativos com crescimento consistente. Evitar lifestyle creep. Resistir à tentação de aumentar gastos com aumento de renda. Planejar retiradas estratégicas. Alinhar a taxa de retirada segura com a expectativa de vida e diversificação do portfólio. 4. Impacto do crescimento composto. O crescimento composto é o grande aliado da aposentadoria antecipada. Quanto mais cedo você investir e reinvestir os ganhos, maior será o patrimônio acumulado sem precisar de aportes enormes no futuro. Exemplo prático. Investimento inicial, $50 mil. Aportes anuais, $30 mil. Retorno médio anual, 7%. Em 10 anos, patrimônio aproximado de $450 mil. Em 20 anos, patrimônio aproximado de $1,2 milhão. O segredo está em começar cedo.
Investir regularmente e manter disciplina, mesmo com pequenas quantias. 5. Flexibilidade e ajustes ao longo do tempo. Durante o período de acumulação, monitore o portfólio regularmente, ajuste a taxa de poupança se houver mudanças de renda, reavalie os gastos projetados para a aposentadoria, inclua novas fontes de renda, como trabalhos parciais ou renda passiva adicional. Prepare um plano de contingência para períodos de crise ou mercado instável. O planejamento antecipado permite que você não apenas se aposente mais cedo, mas também mantenha segurança financeira, tranquilidade e liberdade para escolher como viver sua aposentadoria. Agora que já entendemos quanto gastar, como retirar do patrimônio, como usar outras fontes de renda e estratégias de aposentadoria antecipada, é hora de falar sobre ações práticas que podem acelerar seu caminho para a aposentadoria confortável. Defina metas claras de aposentadoria. O primeiro passo é entender como você quer viver após se aposentar. Quanto deseja gastar anualmente? 20 mil, 40 mil ou 60 mil dólares por ano? Quer manter o mesmo estilo de vida atual ou reduzir despesas? Vai viajar, investir em hobbies ou focar na simplicidade? Quanto mais detalhadas forem suas metas, mais fácil será planejar os investimentos, poupança e retiradas. Exemplo prático. Se seu gasto anual desejado é 50 mil dólares e você já tem 22 mil garantidos pela Previdência Social, você precisa gerar apenas 28 mil do patrimônio ou outras fontes de renda. Essa clareza orienta todas as decisões financeiras futuras. Evite upgrades de estilo de vida. É tentador aumentar gastos a cada aumento ou bônus, mas isso compromete o acúmulo de patrimônio. Evite carros de luxo ou compras impulsivas. Mantenha despesas sob controle. Direcione ganhos extras para investimentos que acelerem a aposentadoria. A disciplina é a chave para que os números que vimos nos blocos anteriores realmente funcionem na prática. Planeje ao redor de marcos financeiros. Alguns investimentos têm regras específicas de acesso, como os 401k no ZBUEUA, que só podem ser retirados sem penalidades aos 59 anos e meio. Se pretende se aposentar antes disso, é preciso estratégia de transição, utilizando contas tributárias diferentes ou investimentos líquidos que possam ser acessados antecipadamente. Considere também como o parceiro AA contribui para o planejamento. O impacto de gastos ou renda combinados pode acelerar ou atrasar a aposentadoria desejada. Minimize taxas de investimento e dívidas. Taxas altas podem corroer significativamente o patrimônio ao longo dos anos. Prefira fundos e ETFs com taxas baixas. Evite produtos financeiros com custos ocultos. Livre-se de dívidas ruins, como cartão de crédito, que geram juros altos e comprometem a poupança. Cada porcentagem economizada em taxas ou juros é dinheiro que permanece no seu portfólio e contribui para acelerar a aposentadoria. Automatize poupança e investimentos. Configure transferências automáticas para contas de aposentadoria. Invista consistentemente, mesmo valores pequenos. Reinvista dividendos e rendimentos. Monitore periodicamente e faça ajustes de acordo com a inflação ou mudanças na vida pessoal. Revisite e ajuste metas regularmente. O planejamento não é estático. Revisar metas a cada ano permite ajustar retiradas, incorporar novas fontes de renda, adaptar-se a mudanças no mercado financeiro, garantir que você permaneça no caminho certo para a aposentadoria confortável e, se possível, antecipada. Ao longo deste vídeo, vimos que o mito de que você precisa de 1,8 milhão de dólares para se aposentar confortavelmente não reflete a realidade da maioria das pessoas. O valor necessário varia de acordo com seus gastos reais, fontes de renda adicionais, taxa de retirada e estilo de vida desejado. 1. Entender seus gastos é a base. O ponto de partida é saber exatamente quanto você vai gastar por ano. Não se baseie em regras genéricas como os 80% do salário pré-aposentadoria. Analise suas despesas reais, ajuste para o que vai diminuir ou aumentar na aposentadoria e inclua uma margem de segurança. Com essa clareza, você consegue planejar de forma mais precisa e realista. 2. Taxa de retirada segura e portfólio diversificado. A regra dos 4% é uma referência, mas estudos mais recentes indicam que, com um portfólio diversificado, você pode usar uma taxa de 4,7% de forma segura. Isso significa que você pode precisar de menos patrimônio acumulado, mantendo o mesmo padrão de vida. 3.
Outras fontes de renda reduzem a necessidade de poupança, previdência social, pensões, renda de investimentos, aluguéis e até trabalho parcial podem reduzir significativamente o valor que você precisa acumular. Combinando essas fontes, muitas pessoas descobrem que não precisam atingir valores milionários para ter segurança financeira. 4. Aposentadoria antecipada é possível com disciplina. Com poupança agressiva, investimentos inteligentes e planejamento estratégico, é viável se aposentar antes da idade tradicional. Quanto mais cedo você começar, mais tempo seu dinheiro terá para crescer através do efeito dos juros compostos. 5. Passos práticos para acelerar a aposentadoria. Definir metas claras, evitar upgrades de estilo de vida, planejar ao redor de marcos financeiros, minimizar taxas e dívidas, automatizar investimentos e revisar regularmente as metas são ações essenciais. Esses passos permitem reduzir o tempo necessário para alcançar independência financeira e garantir uma aposentadoria confortável. O segredo não está em alcançar um número arbitrário, mas em criar um plano personalizado que leve em consideração seus hábitos, estilo de vida, fontes de renda e tolerância ao risco. Quanto mais cedo você começar a poupar, investir e monitorar seus resultados, mais controle terá sobre sua aposentadoria. A aposentadoria é uma jornada de planejamento, disciplina e decisões inteligentes, e não um destino definido por estatísticas genéricas. Com conhecimento, estratégia e consistência, você pode garantir conforto financeiro, liberdade e tranquilidade, independentemente de atingir ou não os 1,8 milhão sugeridos por estudos. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo sobre planejamento financeiro, aposentadoria e liberdade financeira, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. Deixe seu like, compartilhe este conteúdo com amigos e familiares que também querem se preparar melhor para o futuro e confira os links na descrição para materiais extras, planilhas e ferramentas que podem ajudar no seu planejamento. Muito obrigado por assistir e até logo no próximo vídeo.